Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para ti uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Senhor, apresentamos a nossa vida, a nossa casa diante do Teu altar. Que a nossa mente, nossa boca, nossos ouvidos esteja cativo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Repreende todo engano. Senhor, seja conosco em nome de Jesus. Consagrado está o nosso dia, nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Senhor, seja providência, Senhor, para aquele que precisa. Senhor, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. Estamos aqui para clamar a Ti, Senhor, o Deus poderoso, a fonte inesgotável de amor, de amparo, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha estar atento ao pedido, a voz de clamor, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Veja, Paulo foi clamar a Deus, porque ele tinha um espinho na carne, né? E ele fala, deixa bem claro que esse espinho na carne, Deus permitiu para que ele não se exaltasse devido à excelência das revelações que Deus tinha para passar para Paulo. E então Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, né? Então Paulo teve entendimento porque, né, ali, quando ele está fraco, Deus deu essa resposta a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é, quando nós não podemos, quando nós não conseguimos, nós saímos de cena. O nosso eu, o nosso ego, a nossa capacidade, e então entra ali o agir de Deus. Então nós deixamos espaço livre para Deus poder agir na minha e na tua vida. Então quando você se sente fraco, clame a Deus poderoso e santo, aquele que tudo pode, aquele que sonda, aquele que conhece as suas necessidades. Então Paulo estava dizendo, eu fico maravilhado, né? Ali quando eu sinto prazer na minha fraqueza. Por quê? Porque quando eu estou fraco, quando eu olho e não vejo saída, eu sei que tem um Deus grande que vai se levantar na minha causa, vai levantar para trazer a vitória, que vai levantar para trazer aquilo que eu necessito. Muitas das vezes nós olhamos algo e a gente não vê uma saída. Muitas das vezes a gente olha e fala, Senhor, esse mês eu não consigo. Mas quando nós entregamos a Ele, quando nós já clamamos a Ele, quando nós desabafamos com o Senhor, Ele entra com a vitória, Ele entra com a cura, Ele fala, eu te fortaleço. Então quando nós estamos fracos, então sou forte. Por quê? Porque quando nós estamos fracos, nós retiramos o nosso eu, a nossa capacidade, nós entendemos que nós não somos capazes de resolver a nossa vida sem Deus. Nós entendemos que nós não conseguimos dar mais nenhum passo. Quando a gente se sente fraco, é porque a gente olha e fala, Senhor, eu fiz o que estava disponível para eu fazer, mas você esqueceu de algo, né? É quando você se volta a Deus e você fala, nossa, primeiramente eu tinha que ter posto o Senhor na minha vida, primeiramente eu tinha que ter clamado ao Senhor para estar no controle da minha vida, e eu tenho tentado fazer na força do meu braço, mas agora eu me esvazio de mim e permito o Senhor fazer na minha vida. É isso que Deus está dizendo para Paulo, que aquele espinho na carne, ele não ia mostrar a incapacidade de Paulo, mas ia revelar o tamanho e a grandeza do Deus de Paulo, né? Assim como é na minha e na tua vida. Talvez você tenha um espinho, uma fraqueza na tua carne, e você fala, isso aqui, isso me destrói, isso acaba comigo. E Deus está dizendo, não, isso vai glorificar o meu nome, porque isso vai te fazer voltar a mim, porque isso te mostra que só tem um meio de tudo dar certo, é você colocar Deus em primeiro lugar. E muitas das vezes o ser humano está assim, sentindo fraco, porque Deus permite ele chegar na fraqueza, na incapacidade dele, para que ele recorra a um Deus grande, a um Deus poderoso, que tudo pode,
que tudo vê, que é o Deus de cura, o Deus de milagre, é o Deus que transborda, é o Deus que abre porta. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez você olhe a tua vida e você não está bem, você olha e você se sente sozinha, sendo sozinho, vê turbilhões de problemas para resolver, mas é porque você tem feito na força do teu braço, você tem olhado para a sua capacidade humana, mas quando nós olhamos para Deus, para Jesus Cristo de Nazaré, nós vemos o poder dele se aperfeiçoando em nós. É quando nós tiramos o nosso eu, é quando nós entendemos que não é da nossa forma, não é do nosso jeito, mas é do jeito que o papaizinho do céu quer fazer. Então, essa palavra vem de encontro com aquilo que Deus disse ontem para nós, né? Em 2 Coríntios, capítulo 2, que diz assim, no verso 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então, graças a Deus que Ele sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, graças a Deus que Ele nos faz triunfar em Cristo. Quando nós nos sentimos assim, fracos, injuriados, na necessidade, com perseguições, né, na angústia, muitas das vezes ali com a falta do dinheiro, muitas das vezes ali faltando até a saúde, Ele manifesta, Ele nos faz triunfar. Esse Deus Criador dos céus e da terra, que deu Jesus pela minha vida e pela tua vida, Ele nos faz triunfar, isto é, Ele nos faz ter a vitória, Ele nos derrama da graça, da misericórdia, porque nós nos voltamos a Ele. Que lindo, né? Então, nós temos que sentir prazer. A hora que vier o dia mal, é você dizer, meu Deus já venceu por mim. Meu Deus, Ele já fez o inimigo da minha alma, quer mostrar o contrário. Mas eu creio em um Deus de misericórdia. Talvez até aqui eu tenha feito errado, talvez até aqui eu tenha agido de maneira errada. Mas o meu Deus, Ele me levanta nesse dia. Eu não sei como tem sido a tua vida até aqui. Se você tem feito pelos seus próprios braços, pelas suas próprias pernas, se você tem feito pelo seu próprio entendimento. Mas hoje Deus te chama para que você deixe Ele guiar a tua vida, para que você venha alimentar a sua vida espiritual. Porque a nossa carne, ela nunca está saciada. Quanto mais nós damos para a nossa carne, mais ela quer. Ela nunca está satisfeita. Mas quando nós vamos para Jesus, nós saciamos o nosso espírito. Ele se sente em paz, porque ele volta ao Criador. A nossa alma, quando ela tem o Criador ali protegendo ela, ela está em paz, ela está calma. Mesmo que venha o dia mal, mesmo que venha, né, ali a dificuldade, está guardado no Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então aquele que está em Deus não quer dizer que ele não vai passar pelo dia mal. Como Paulo disse, Deus não tirou o espinho da carne, Ele permitiu, né? Porque Ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, aleluia. Então Paulo, ele sabia que era necessário ele não se sentir o potente, o majestoso, mas ele tinha que se sentir fraco, para ele entender que ele dependia de Deus, para que o orgulho não viesse sobressair. E quantas das vezes o ser humano está sentindo assim? Está sentindo que está sendo humilhado, está sendo esmagado, né? Ele mesmo, ele começa a entender, eu não sou nada, olha, né? Do pó eu vim, do pó eu voltarei. E então quando ele lembra, tem algo muito importante, mais valioso do que do que a minha vida nessa terra, mais valioso do que o meu corpo, mais valioso do que essa carcaça, que é uma vida eterna, que é a salvação das nossas almas. É quando o ser humano entende que precisa buscar aquele que o criou, aquele que deu o fôlego de vida. Então Paulo, ele tinha total entendimento de que Deus não ia tirar dele aquele espinho da carne, porque na fraqueza de Paulo, nas perseguições, Deus ia manifestar. Porque Deus, fique com essa palavra, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte, porque nós recorremos a Deus, porque nós confiamos em Deus.
Porque esse é o Deus, o verso 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios, que diz: e graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ele sempre, isto é, sempre, não é de vez em quando, é sempre, todas as vezes que nós sentimos fraco, ele nos traz a vitória em Cristo Jesus. Porque quando nós nos lançamos nas mãos de Deus, ele entra com a vitória, ele entra com a vitória na minha e na tua vida. Então eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado na tua vida. Eu não sei qual tem sido o espinho da tua carne. Eu não sei qual tem sido a tua fraqueza, qual tem sido as injúrias que têm vindo sobre você, qual tem sido a sua necessidade, perseguições, angústia de alma. Eu não sei qual que tem sido, mas Deus sabe, Deus conhece, e Ele está te dizendo: a minha graça te basta. Não procure querer ser perfeito aos olhos dos homens, mas se humilha diante da minha potente mão, se humilha perante mim, pedindo misericórdia, perdão, né? Matando a tua carne todos os dias, alimenta o teu espírito, porque a nossa carne, ela nunca está satisfeita, né? Como eu disse, se a gente alimentar muita carne, o espírito vai ficando ali, angustiado, e a carne nunca vai estar satisfeita. Então, que nós venhamos alimentar o nosso espírito, porque é Deus quem nos dá a vitória, porque é Deus, né, graças ao nosso bom Deus, ao nosso Deus, que sempre nos faz triunfar, é sempre, não é de vez em quando. Quando você entender que a graça de Deus te basta, você vai ver as vitórias de Deus na tua vida, porque Ele, graças a Deus, Ele nos faz triunfar, Ele nos faz triunfar. Não é nós que temos que pôr esforço para triunfar, mas é Deus quem nos faz triunfar através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, entregue a sua vida ao Senhor. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, o Criador do céu e da terra, o Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, e passou pela cruz e deixou o Espírito Santo de Deus. Abre mão de todo engano, de toda idolatria, de toda seita maligna, de tudo que não é do agrado do Senhor, e aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. E que Deus possa te alcançar no dia de hoje, que o Espírito de Deus possa te alcançar e diga: eu, aí fala teu nome, aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu abro mão de toda idolatria, de todo engano, de todo pacto maligno que eu possa ter feito antes de hoje. Senhor, escreva meu nome no livro da vida e que o Senhor me ajude a caminhada contigo, que o teu Espírito esteja comigo, em nome de Jesus. Amém? Faça essa oração com fé, para honra e glória do nosso Deus. E creia, Deus está cuidando de você. Se você fizer essa oração com fé, crendo que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, você está guardado, você está sendo cuidado e lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Busque um tempo para você ouvir a palavra, para você aprender da palavra, para você congregar entre irmãos, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Jesus te ama, Deus te ama. Deus te ama, que Ele não poupou nem teu filho amado para te resgatar. E quanto mais as suas necessidades, você acha que Ele não te dará? Sim, Ele vai te dar. Mas é necessário você se pôr diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Quando nós nos sentimos fracos, então somos fortes, porque o teu Espírito está conosco. Senhor, faça desse pequenino, dessa pequenina, diante dos olhos de muitos, Senhor, se tornar grande para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.